Olá meninos, hoje eu vim para fazer a correção das questões, das páginas que vocês já resolveram do capítulo 7. Mas vamos começar na página 34, questão 1 do Agora é com você. Classifique as figuras em planas ou espaciais de acordo com a ideia que passam. Eu quero que você nesse momento, porque a maioria dessas correções a tia vai ditar, certo? Da mesma forma que a gente faria em sala. Então, eu quero que você esteja atento, com o seu livro aberto, exatamente na página onde eu estou, certo? Para que você consiga compreender. Lápis e borracha na mão. Caso o seu esteja errado, pare o vídeo, faça a correção e depois você volta o vídeo novamente. Então, ó, figuras planas é quando ela só tem duas dimensões. Por exemplo, esse meu quadro aqui, da lousa, ele é plano, né? Porque ele só tem duas dimensões. Ele tem isso aqui, que a gente pode chamar de largura, e isso aqui que a gente chama de comprimento. Em compensação, essa bolsinha, que a tia já até utilizou em sala para falar sobre isso, ela já é espacial. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, altura, comprimento aqui, e essa partezinha aqui, ó, que a gente chama de largura, né? Então, eu consigo colocar coisas aqui dentro dela. Então, ela já é espacial. Então, na letra A, eu tenho uma figura plana. Na letra B, eu tenho uma figura espacial. C, plana. D, espacial. E, espacial. F, plana. G, espacial. E H, também espacial. Observe que nessa questão tem as figuras mesmo e tem também objetos que a gente utiliza na nossa casa, que são figuras geométricas também, planas ou espaciais. Questão 2. Observe as figuras geométricas que foram representadas na questão anterior. Complete o quadro a seguir com o nome de um objeto que lembre cada uma dessas figuras. Item A, ou seja, ele quer um objeto que lembre o formato dessa figura. No item A, a folha do meu caderno, né, a folha do meu livro, uma folha de papel, vai lembrar essa figura. O meu quadro, aqui também vai lembrar essa figura. A porta de um guarda-roupa. Então, tem várias coisas na sua casa que você pode associar com esse item A. Item B. Item B é um cone, né? Então, o cone, ele dá a ideia de casquinha de sorvete, chapéu de festa, de aniversário, né? Item C. Item C, eu acho que esse é o que é um pouquinho mais complicado de você lembrar, né? Eu tenho um exemplo de colmeia de abelha. Então, as colmeias, elas são feitas nesse formato, que é exatamente um hexágono, né? Porque ele tem 6 lados, mas pode ter também um centro de mesa na sua casa que tem esse formato, né? Algumas mesas de cozinha tem esse formato. Item H. O item H é como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Se você observar, o telhado de algumas casas, ele tem esse formato, né? Ele vem assim e tem esse formato. O teto de algumas torres também tem esse formato de pirâmide. Agora nós vamos para a página 39. Página 39. Observe os sólidos a seguir. Eu tenho aí 6 sólidos, certo? Então, nas páginas anteriores do nosso livro, tem o nome desses sólidos. Então, o item 1 é um cubo. O item 2 é uma pirâmide de base quadrada, porque geralmente quando é pirâmide, a gente fala o nome da base dela, né? Como a base dela é um quadrado, então é uma pirâmide de base quadrada. O item 3 é um cilindro, certo? Um cilindro reto. O item 4 é um cone circular reto, né? Um cone, que ele tem esse formato circular. O 4 é um tetaedro regular. Tia, eu escrevi pirâmide, pode ser? Pode. Só que existem alguns sólidos, né, que eles têm um nome específico, é o caso dessa pirâmide. O nome dela é um tetaedro, por quê? Porque ela tem 4 faces iguais, né? Então, o nome dessa figura
é um tetaedro porque ela tem 4 faces iguais, regulares, certo? E a última é um paralelepípedo, que é bem parecido com aquelas pedras de calçamento, né? No centro da cidade, ali próximo à prefeitura, tem essas pedras no calçamento, que é o paralelepípedo. Ela também pode ser chamada de prisma de base retangular. Questão 2. Associe cada sólido da questão anterior às suas respectivas planificações. No vídeo passado, eu expliquei para vocês que planificação é como se eu pegasse o objeto, né? Tipo uma caixa, que é um sólido, e eu abrir essa caixa, vai ficar planificado. Então, aqui tem as planificações. Item A é a planificação da figura 6, né, do paralelepípedo. Item B é a planificação da figura 4, que é do cone. Item C é a planificação da primeira figura, que é o cubo. Item D é a planificação da segunda figura, que é a pirâmide de base quadrada. Item E é o 3, que é a planificação do cilindro. E F é o 5, que é a planificação do tetaedro regular. Página 40. Na página 40, nós temos aqui a questão 3. Observe os sólidos a seguir. Destaque as arestas com X e marque os vértices com ponto. Em seguida, complete o quadro. Então, você vai ver aí o sólido 1, 2 e 3. Você vai marcar cada arestazinha desse sólido com X. E cada encontro de aresta, você vai marcar com um ponto que nós chamamos de vértice, certo? Completando aqui o quadro. Número do sólido, o primeiro sólido. Aí ele quer saber o nome dele, é um paralelepípedo, a gente já viu isso agora na questão anterior. Número de face, ele tem 6 faces, eu já expliquei isso no vídeo. Número de vértices, ele tem 8 vértices. E número de aresta, 12. É exatamente a mesma figura que a tia usou no vídeo da aula da semana passada, certo? 2. Sólido 2. É o tetaedro. Ele tem 4 faces. Ele tem 4 vértices. E ele tem 6 arestas. Figura 3, né? O sólido 3. Ele é uma pirâmide. Ele tem 5 faces. Tem 5 vértices e tem 8 arestas. Página 42, primeira questão. Observe as planificações a seguir e responda ao que se pede. Letra A. Quais são formadas apenas por polígonos? Lembrando que para um sólido ser formado apenas por polígono, a gente vai lembrar que os polígonos eles só têm linhas retas. Então, se o sólido tiver alguma parte arredondada ou curva, né, não é polígono. Então, formado apenas por polígono, é as planificações 2 e 3. Quais são os nomes dos polígonos que formam a planificação 2? A planificação 2, a gente tem o quadrilátero, né, que a gente pode chamar de retângulo também, e os pentágonos, porque são os polígonos que têm 5 lados. Página 43, questão 2. Para cada polígono a seguir, complete o quadro indicando os vértices, os lados, as diagonais e os ângulos internos. Eu fiz aqui a tabelinha só para ficar melhor de vocês visualizarem, tá certo? Vértice é o encontro de 2 ou mais arestas, no caso, como a gente está trabalhando com polígono, é o encontro de 2 lados. Lado é exatamente essa reta que vai de um ponto ao outro, ou seja, de um vértice ao outro. Diagonais é quando dentro da figura você consegue fazer uma reta de um ponto ao outro. E ângulo é exatamente o lugar onde está o vértice, tá certo? Então, a primeira figura eu tenho um triângulo. Os vértices do triângulo é A, B e C. Os lados é o lado AB, ou seja, esse lado vai do ponto A ao B, que a gente coloca como um segmento de reta. O lado AC e o lado BC. Diagonais não possui.
não tem como você colocar uma reta de um ponto a outro dentro do triângulo, certo? E ângulos ABC, a única coisa que mudou do vértice para o ângulo é porque eu coloquei esse acento que na matemática a gente chama de ângulo. O segundo polígono é um trapézio, né? E, F, G e H, os vértices dele. Os lados EF, EH, GH, FG. As diagonais eu consegui fazer duas, do E ao G, FH. E os ângulos é a mesma coisa dos vértices, só que eu coloquei o acento, que na matemática a gente chama de ângulo. Ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. A última figura é um pentágono, né? Tem 5 lados, então é um pentágono. Os vértices dele, R, M, N, P e Q. Os lados dele, MR, MM, MP, PQ, QR. As diagonais, a gente consegue fazer 5 diagonais no pentágono. Eu já tinha feito essa figura, né, no vídeo da aula passada. NQ, MQ, MP, NR e PR. E os vértices, né, que agora vão ser os ângulos com o símbolozinho do ângulo. Ângulo R, ângulo M, ângulo N, ângulo P e ângulo Q. Terceira questão. Responda as perguntas a seguir. Qual é o nome do polígono de 5 lados? Pentágono, né? Tem a listinha aqui na página 42, né, a página anterior. Como se chama o polígono de 8 lados? Octógono. Que nome se dá ao polígono de 15 lados? Pentadecágono. Quantos lados possui um dodecágono? 12 lados. Quantos lados possui um eneágono? 9 lados. Quantos vértices possui um heptágono? Os vértices, pessoal, é de acordo com a quantidade de lados. Se o meu polígono tem 3 lados, tem 3 vértices. Se o meu polígono tiver 5 lados, 5 vértices. Como o heptágono tem 7 lados, então ele tem 7 vértices. O que é um polígono regular? A tia falou no vídeo passado que o polígono regular é quando ele tem todos os lados com a mesma medida. Né? Um exemplo é o quadrado, que tem os 4 lados com a mesma medida, então ele é um polígono regular. Outro exemplo que a tia deu também foi o triângulo equilátero, tem os 3 lados com medidas iguais. Só existem esses dois? De jeito nenhum. Todos os polígonos, eles podem ser polígonos regulares, né? Questão 4. Dadas as figuras a seguir, responda as perguntas. Letra A. Quais são polígonos? Lembrando que para ser polígono, né, ele tem que ser formado por linhas poligonais fechadas, não pode ter formato curvo e não pode passar também por dentro, não. Letra item 1. O item 1 é um polígono, o 2 também, o 3 também, o 4 também. O 5 não é. Por que que o 5 não é? Observe que ele passa no meio da figura, né? Tem formando como se fosse uma espécie de triângulo no meio. Então, ele não é polígono. O 6 é, só tem linhas retas. O 7 é. E o 8 não é porque ele tem essa parte curva, né? Então, ele não é polígono. Letra B. Quais são polígonos convexos? E no convexo é quando eu passo um segmento de reta na figura e ele entra e sai da figura uma única vez. Se tiver uma mínima possibilidade dele entrar na figura, sair e entrar novamente, ele é côncavo. Então, os convexos são o 1, o 3, o 4 e o 7, certo? Lembrando que o 5 e o 8 não são polígonos, então se não são polígonos, ele não pode ser côncavo nem convexo. E o 2 tem a possibilidade, né, de você fazer esse segmento, que foi o mesmo exemplo que eu dei no vídeo, e sai, entra novamente, então não dá. E o 6, a mesma coisa nessas laterais, né, tem também essa possibilidade disso acontecer. Quais são
polígonos côncavos? O 2 e o 6, né? Porque a gente já deu as respostas. O 5 e o 8 eles não são polígonos. O 1, 3, 4 e 7 são polígonos convexos, então só sobrou os côncavos, que é o 2 e o 6. Bem, por hoje a gente termina a nossa aula com essa correção. A correção do AS a tia só vai fazer na próxima semana. Quando a gente terminar de concluir a resolução, eu vou fazer a correção do AS em um único vídeo, todo de uma vez, tá certo? Bons estudos e até a próxima.